últimas semanas temos estado a meditar nos heróis de Davi. Vimos que estes homens eram homens simples, provavelmente homens do campo, agricultores, criadores de gado, que a certa altura se viram em aperto financeiro, em dificuldade social, incomodados pelos impostos e pelas taxas estabelecidas pelo governo do rei Saul e que, não conseguindo suportar a situação, tiveram que deixar as suas casas e as suas terras e foram se juntar a Davi, que era um fugitivo do rei Saul, na altura nas montanhas a sudeste de Judá, na caverna de Adulão. Não eram soldados altamente treinados, não eram homens preparados para a guerra, mas a Bíblia nos diz que Davi os recebeu, tornou-se o seu líder, acabou por servir de treinamento para estes homens e eles vieram a se tornar em guerreiros famosos, que derrotaram multidões, que venceram gigantes e que a Bíblia recorda como os valentes de Davi. Nós estamos lendo 2 Samuel, capítulo 23, e eu vou convidar os irmãos para abrir nesse capítulo e continuarmos a leitura. Paramos na semana passada, depois de ver os primeiros 3 heróis, ou os primeiros 3 nomes citados como heróis de Davi, que eram Jazobeão, Eleazar e Sama, e hoje nós continuamos a partir do versículo 13, 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 13. E nós lemos assim: Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaíns. Davi estava num lugar forte e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira nenhuma, que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabziel, grande em obras, feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Olhemos para estes episódios de heroísmo e vejamos o que a palavra do Senhor pode nos ensinar. O primeiro episódio, irmãos, é um episódio bonito. É um episódio marcante da vida de Davi e dos seus heróis. Nós não temos uma certeza absoluta de quem são estes 3 valentes aqui mencionados. Há algumas ideias. Alguns acreditam que os 3 primeiros, trata-se dos 3 primeiros que já foram mencionados, ou seja, Jazobeão, Eleazar e Sama, que foram eles que fizeram este feito. Alguns acreditam que se trataria de Abissai e Benaia, os que vêm mencionados a seguir, e mais um que não é mencionado. Alguns acreditam que são 3 nomes que depois estarão na lista, porque a lista é grande, se os irmãos continuarem a ler, são muitos nomes, que estariam na lista e que não são aqui especificados. Seja como for, estes homens fizeram um feito significativo. Davi estava com os seus homens, com os seus valentes, nas cavernas de Adulão. Como dissemos aos irmãos, esta região ficava
em Judá, na parte sudeste de Judá, já próximo da fronteira com os filisteus, voltado para o mar Mediterrâneo. Era um tempo de colheita e era normalmente no tempo da colheita que os filisteus atacavam. Porquê? Os filisteus não eram um povo agrícola, não estavam acostumados às lides agrícolas, era mais fácil para eles, por serem um povo guerreiro, esperarem então que os povos agrícolas da região tivessem o trabalho, semeassem, trabalhassem o campo, e quando estava tudo pronto, era só chegar e levar. Eles faziam uma espécie de self-service, vinham por ali fora da Filistia, juntavam-se, não é? Em tropas, juntavam normalmente nesta altura as 5 cidades filisteias, eles eram adeptos de governos localizados, eles vinham de uma cultura grega, provavelmente da ilha de Creta, então as suas cidades eram cidades-estado, cada uma tinha os seus príncipes, Asdod, Asquelão, Gat, Gaza e Ecrom. Estas 5 cidades juntavam as suas tropas, homens acostumados à guerra, invadiam o território estrangeiro e ali tomavam aquilo que queriam. E era nesta época que normalmente os filisteus invadiam o território ocupado pelas tribos de Israel. E ao fazê-lo, eles ocuparam o vale que ficava entre as montanhas aonde Davi estava com os seus homens e a cidade de Belém. O vale que eles ocupavam, o vale dos Refaíns, estava na região a oeste e a sudeste de Jerusalém e cortava totalmente o acesso de Davi e dos seus homens à sua gente, ao seu povo, à sua cidade local. E foi aí que aconteceu este momento de nostalgia do líder. Quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. É curioso este desejo, irmãos. Nós não temos qualquer registro bíblico de que a água de Belém fosse melhor do que qualquer outra. Não há nenhuma noção na palavra do Senhor de que esta água fosse especial. Provavelmente o que acontece aqui é uma espécie de desabafo de Davi diante da situação. Talvez algo como: que pena que os filisteus impeçam que eu possa ter acesso à minha aldeia, à minha terra, à minha gente. Ou que ele sentisse saudade dos tempos em que podia circular com mais facilidade. Afinal de contas, neste momento ele está em aperto significativo. Ele não pode ir mais para norte porque os homens de Saul estão a tentar capturá-lo. Ele não pode ir para sul porque os filisteus ocuparam o vale. Ele está numa situação bastante complicada. Mas também é possível que aqui tenha acontecido algo que é comum a todos nós, que é a lembrança de alguma coisa da nossa infância, do nosso tempo de criança, e que nós valorizávamos tanto. Talvez fosse alguma coisa do tipo: ai, quem me dera comer agora uma fatia do bolo da minha avó, não é? Quem me dera comer agora o bacalhau que a minha mãe fazia. É aquela noção que fica de que aquilo que comíamos ou aquilo que experimentávamos nesta altura tinha um sabor melhor. E parece que nunca mais conseguimos encontrar aquele sabor. Isto é fácil de explicar, irmãos. É assim, à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso sabor vai ficando mais apurado, porque nós vamos tendo outras experiências. E realmente nunca mais vamos experimentar alguma coisa como o bacalhau que a nossa mãe fazia. Porque simplesmente não dá mais para experimentar. Mas fica na memória aquela ideia. E talvez foi isso que aconteceu. O coração de Davi, nesta hora, lembrou-se da sua infância, lembrou-se do início da sua juventude, lembrou-se daquela água onde ele tinha tantas vezes sedentado ao chegar de volta dos campos com as ovelhas do seu pai Sai. Quem me dera beber da água da cisterna de Belém junto à porta. E os seus homens ouviram. E não apenas ouviram, de forma corajosa, de forma ousada e podemos dizer de forma temerosa, eles decidem que vão trazer aquela água para Davi poder beber. E para fazer isto eles têm que romper as linhas inimigas, eles têm que romper as linhas dos filisteus, eles têm que passar para o território ocupado por adversários, 2 vezes. Primeiro para ir a Belém trazer a água e depois para voltar até onde Davi está. Vejo aqui, irmãos, 2 lições significativas e a primeira delas é o quanto eles amavam o seu líder. Talvez pudéssemos dizer o quanto amavam o seu rei. Mas atenção, Davi neste tempo não é rei. Ele é um fugitivo do seu rei, que é Saul,
Ninguém sabe se algum dia Davi vai chegar a ser rei ou não. Nesta altura, as previsões não seriam talvez as melhores. A situação para ele não era fácil. Mas seja como for, ele acolheu estes homens e tornou-se o seu líder, e eles o amam. Eles o respeitam, eles o valorizam. E o amor que eles têm por Davi é um amor que não fica apenas na conversa, na palavra. Eles estão dispostos a fazer sacrifícios. Eles estão dispostos a arriscar para poder alegrar o coração do seu líder. Eles não olham a Davi para trazer perguntas. Eles não olham para Davi como líder a pensar o que é que ele pode fazer por nós, o que mais ele pode nos dar, como é que ele pode nos ajudar. Eles olham para o seu líder e pensam o que é que eu posso fazer por ele. Como é que nós podemos mostrar a ele a nossa gratidão por ele ser o nosso comandante. E eles o fazem neste momento num grande exemplo de dedicação. O quanto amavam o seu líder. Quanto amamos o nosso rei. Nós declaramos o nosso amor pelo Senhor com relativa facilidade, sobretudo nos domingos, quando vimos à igreja. Nós expressamos, através das nossas palavras e dos nossos cânticos, a importância que Ele tem para nós. Mas a pergunta que fica quando olhamos para este episódio e este momento é: o quanto amamos o nosso Rei? Jesus deu a sua vida por nós. Ele deixou a glória, Ele veio viver a nossa realidade. E para ser o nosso Salvador, Ele teve que experimentar tudo o que havia de mais degradante. Jesus fez maldição por nós. Ele experimentou, no ponto mais alto do seu sofrimento na cruz, a separação do Pai. Momento impossível de entender no nosso raciocínio humano, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Ele fez isto por amor. Incondicional, porque nesta altura nós não merecíamos e não merecemos o seu amor. Mas ao fazê-lo, Ele realmente nos trouxe a possibilidade da salvação. E um dia, quando nós compreendemos esta realidade, nós pedimos a Deus perdão dos nossos pecados. Nós confessamos ao Senhor e dissemos: sou pecador, não posso me salvar sozinho, não posso voltar a ter o propósito verdadeiro da minha vida sem Ti. Eu preciso, mas não há como eu chegar lá. Mas Jesus fez isto por mim. Eu creio que Ele levou o meu castigo. Ele pagou pelos meus pecados. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isto, arrependidos, colocamos a nossa fé em Jesus, Ele realmente nos salva, Ele realmente nos dá uma vida nova. O Senhor não olha mais para nós como nós realmente mereceríamos, que é com os nossos pecados, com a nossa cara verdadeira, aquela que pouca gente conhece. Quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus. Isto é um ensino da palavra de Deus, irmãos. De outra forma, nunca poderíamos ser considerados justos, nunca poderíamos ser chamados santos, porque se nós somos sinceros, sabemos que não o somos. Mas Ele o faz por causa do que Jesus fez por nós. E Ele olha para nós através de Cristo. E Ele, quando olha para nós, Ele vê o Senhor. E vê os méritos de Jesus. É isto que acontece, que a Bíblia chama justificação. Ele fez isto por nós. O que é que estamos dispostos a fazer por Ele? Quando os homens de Davi ouviram aquilo que Davi queria, imediatamente, para demonstrar o seu amor ao seu rei, eles puseram em prática aquilo que o seu rei desejava, aquilo que o seu líder naquela hora queria. Era o que estava no seu coração, era o seu anelo. No caso de Davi, era inclusive um pedido um pouco inconsequente, era um pedido talvez sem grande raciocínio. Se eles tivessem parado para conversar com Davi: mas Davi, é isso mesmo que tu queres que a gente faça? Talvez Davi tivesse dito: não, que é isso, imagina, arriscarem-se por causa de um bocado de água, então nós temos água aqui, não vale a pena. Mas o nosso rei, irmãos, o nosso rei abriu o seu coração e nos disse o que é que ele queria. O nosso rei expressa claramente a sua vontade para nós. Nós não temos nenhuma dúvida daquilo que ele quer. E os seus pedidos não são inconsequentes. E a sua vontade está bem expressa. A pergunta que nós temos que fazer é: como os valentes de Davi, estamos prontos ou dispostos a fazer aquilo que eles fizeram, ou seja,
a nos sacrificarmos, o quanto verdadeiramente amamos o nosso Rei. Mas este episódio, irmãos, nos ensina o quanto eles amavam o seu Rei, mas também nos ensina o quão pouco eles tinham medo dos filisteus. Porque para fazer o que eles faziam, eles realmente mostraram que não eram homens que tinham medo dos filisteus. Eles tinham que passar pelas fileiras destes soldados famosos pela sua perícia, pela sua ferocidade em batalha. Eles são três. Contra centenas, de certeza absoluta, provavelmente milhares. Quando nós olhamos para aquilo que era o desafio que eles tinham à sua frente, é evidente que a possibilidade que eles têm é muito pequena. Como é que eles vão fazer frente a este desafio? Mas a verdade é que eles não demonstram medo. Não há qualquer referência a receio ou temor. A palavra de Deus nos diz, e a expressão é muito engraçada, é curiosa, diz que eles romperam pelo arraial dos filisteus. Eles atravessaram o acampamento. Irmãos, eles não deram a volta, não é? Eles não foram lá pelo sul da Arábia para poder dar a volta e tentar chegar a Belém por trás. Não, eles foram direto. Os filisteus estão ali, não há problema. Do outro lado tem lá uma fonte, nós temos que ir buscar lá água para o nosso rei. Foram, atravessaram e voltaram. Ponto final. O medo nos impede de agir. E se ele tem alguma vantagem, algum valor, porque por vezes ele nos impede de fazer coisas que realmente iriam nos prejudicar, em muitas outras ocasiões ele nos paralisa e nos impede de fazer coisas significativas na nossa vida. Ninguém dominado pelo medo irá conseguir fazer nada de significativo. Não se fazem obras de valor sem riscos. E foi isto que estes homens nos mostraram quando eles enfrentaram este desafio. Percebendo a realidade do que estava à sua frente, eles não tiveram receio dos filisteus. E provavelmente, falando disto a outras pessoas, todos diriam, isto é uma loucura. Mas eles o fizeram. Porque amavam muito o seu rei e tinham muito pouco medo deste inimigo. Irmãos, o que é que tem enchido a nossa vida de medo e nos impedido de fazer coisas mais significativas para o Senhor? Às vezes o medo que nós temos, os medos que surgem na nossa vida, às vezes são medos tão tolos. Vou dar aos irmãos um exemplo talvez mais característico e mais comum. Como o inimigo gosta de colocar medo no nosso coração na hora do testemunho. E existe alguma razão? Se nós pensarmos, por que razão nós temos medo de falar às pessoas de Jesus? Por razão. Se é a coisa mais significativa da vida e é a melhor mensagem que temos para transmitir, por que razão temos medo de falar de Jesus às pessoas? Por que é que nós temos medo quando nós temos um folheto na mão e temos dificuldade em passá-lo a uma outra pessoa? Ficamos com medo. Já repararam? Às vezes o medo é tão grande que nos petrifica, não somos capazes de esticar a mão só para dar um folheto. Imediatamente racionalizamos muitas coisas para não o fazer. Vamos imaginar que eu desse ao irmão um molho de notas de 200 euros. Não vou dar, irmãos, mas pronto. Apenas imagine. É imaginação. Imaginação. Mas não era para o irmão guardar. Era para o irmão sair na rua e distribuir. Bem, para já se calhar não ia gostar muito da ideia, porque preferia pô-lo no bolso e levá-lo para casa. Ou colocá-lo no banco, se bem que hoje em dia colocar no banco é um pouco arriscado. Mas vamos dizer que o irmão realmente aceitasse o meu desafio e fosse para a praça distribuir notas de 200 euros. Acha que ia ter dificuldade em fazê-lo? Ia ter vergonha de distribuir notas de 200 euros por aí? Ia ter medo de abordar as pessoas e entregar a elas 200 euros? Provavelmente não, não é? Se calhar ia fazer até com um sorriso nos lábios, até um bocado divertido. Porque tinha a noção de que estava a distribuir uma coisa de valor. Meu querido, quando você distribui uma porção da palavra de Deus, distribui algo infinitamente mais valioso do que uma nota de 200 euros. Não tem qualquer comparação. Pode ser que a pessoa não perceba tão facilmente como ela perceberia com uma nota de 200 euros que está a receber uma coisa valiosa, mas você sabe. Então, por que é que temos medo?
Quando os homens de Davi chegam a ele e lhes trazem aquela água da cisterna de Belém, talvez eles pensassem que Davi fosse ficar extremamente feliz e contente e saciar a sua sede com aquela água, mas aqui nós percebemos o quanto Davi foi, de certa maneira, precipitado na sua expressão inicial. Ele fica perturbado com aquilo que aconteceu. Ele passa a perceber a importância de um líder ter cuidado com aquilo que diz. Ele vê o quão sensível é a sua relação com aqueles com quem ele está. Ele precisa ter cuidado com aquilo que ele fala, porque os seus homens realmente ouvem o que ele fala. Que bom, não é para um líder. Eles ouvem aquilo que eu digo, mas eu preciso ter cuidado, porque eu posso de qualquer hora destas dizer alguma coisa e esta gente mata-se toda, não vale a pena. E ele nem sequer tem coragem de beber aquela água. Ele não aceita a água num ato de contrição pela sua precipitação de uma certa maneira, mas também com uma noção clara que um líder precisa ter de valorização da vida dos seus homens. Ele diz, sacrifícios deste tamanho, como estes homens fizeram, só vale por uma coisa. Só uma coisa vale este tipo de sacrifício, o Senhor. Então, o sacrifício que eles fizeram não pode ser para mim, tem que ser para Deus. E aqui nós percebemos, irmãos, que o Senhor tem que ser o destino da nossa devoção. Por mais que nós valorizemos qualquer outra coisa, por mais que nós valorizemos qualquer outra pessoa, por mais que nós valorizemos qualquer outra causa, tudo aquilo que nós temos para dar de devoção em última instância tem que ser dado ao Senhor. Só a Ele a glória, o louvor, a adoração, o serviço e a dedicação. Podemos e devemos ser bênção para líderes humanos, para causas que o Senhor nos dá, para a Igreja de Jesus, mas sempre como dedicação final ao nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Mas a lista continua, irmãos. Fala-nos aí de um outro herói chamado Abissai. Abissai era irmão de Joabe. Joabe era o general, o comandante principal das tropas de Israel. E ele era primo de Davi. Portanto, estamos a falar de um parente de Davi. Foi seu companheiro desde o começo do seu trajeto e estava ao lado de Davi quando ele teve a oportunidade de matar a Saul. Lembram-se do episódio? Davi vai ter com Saul, só ele e Abissai. E quando ele chega ali, Saul está a dormir e é Abissai que diz a Davi, olha, Deus deu-te a oportunidade. Está aqui, ó, de bandeja. É só matar e acabou, ponto final. E Davi dá-nos uma grande lição. Isto é um outro episódio, é um outro momento. Não é este o foco da mensagem. Davi dá ali uma grande lição sobre o respeito à autoridade instituída pelo Senhor. Ele diz, longe de mim. Eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Se o Senhor quiser tirá-lo do trono, vai tirar na hora certa. E se o Senhor me quiser colocá-lo quando vai te colocar na hora certa, eu não vou forçar esta situação. E é uma grande lição de Davi. Mas aqui estamos a falar de Abissai. E este homem é um homem que vence multidões e vence gigantes. Se os irmãos têm a sua Bíblia aberta em 2 Samuel 23, como eu espero que ainda esteja, o irmão se virá só uma ou duas páginas no capítulo 21, lê de um episódio deste mesmo Abissai. Diz aí, no capítulo 21, no verso 16, que havia um gigante chamado Isbi-Benoni, e o peso da sua lança era de 300 ciclos de cobre, e tinha uma espada especial, nova. E ele, no meio da batalha, focou Davi. Disse, não, se eu matar Davi, assunto encerrado, porque este homem é a força deste exército todo. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Este era um momento que foi um momento chave, irmãos. Davi já não é o jovem que vencia todas as batalhas sem dificuldade, já não é aquele grande guerreiro ainda na força da idade, já é um homem maduro, já é um homem um tanto cansado, e este gigante o vê como foca e diz, eu vou eliminar este fulano. Então ele avança para ele para poder eliminá-lo. E nesta hora Abissai mostra a sua capacidade. Há um gigante ali, é mais um daquela raça de gigantes que teve Golias, morto por Davi na sua juventude. A sua lança é uma arma extremamente pesada. A sua espada era forjada especialmente com este objetivo, matar o rei de Israel. E Abissai se lança em socorro do seu rei, coloca-se entre Davi e o gigante, enfrenta este adversário e o elimina. E aqui, irmãos, nós vamos aprender com Abissai que o Senhor também coloca na nossa vida alvos pelos quais nós devemos lutar e pessoas pelas quais nós devemos lutar. Há alguém na sua vida, Deus tem colocado alguém na sua vida
por quem vale a pena lutar. Abissai sabia que Davi era importante para Deus. Abissai sabia que este era o homem segundo o coração do Senhor, que tinha sido o unificador da nação e que ele era muito importante para Deus. Ele sabia que isto era verdade e por isso ele estava pronto a defender o seu rei até à morte. Ele estava pronto a se sacrificar para que este homem de Deus, que era Davi, pudesse continuar a sua obra. Por quem estamos nós dispostos a batalhar? Seria bom, irmãos, que nós pudéssemos perceber quem o Senhor vai colocando na nossa vida, aqueles por quem nós devemos realmente estar dispostos a enfrentar os gigantes. A intercessão será, provavelmente, o nosso principal campo de batalha para lutar por outros nas nossas vidas. O irmão sabia que através da intercessão e em oração pode levar a Deus a defender no mundo espiritual missionários, pastores, obreiros, líderes, mas também familiares, amigos, colegas. Tem encontrado pessoas pelas quais vale a pena lutar. Nós temos desafiado os irmãos a perceberem a importância da intercessão missionária. De nós gastarmos tempo a orar por aqueles que estão nos campos a fazer o trabalho. Por aqueles a quem o Senhor tem dado uma responsabilidade principal. Muitas vezes, quando alguma coisa acontece que não está a correr muito bem com um líder, temos facilidade em falar. E já me vieram a contar, às vezes, histórias a respeito de um pastor, ou deste líder, ou daquele outro, que fez alguma coisa que não estava muito bem, ou que as coisas não estavam a correr da melhor maneira. A minha tendência, irmãos, é normalmente perguntar a alguém que me vem contar essa história, antes que continue a contar, diga-me só uma coisa, tenho orado por ele? Tenho orado por ele? Sabe o peso que significa para esta pessoa o ministério que ela tem? Tem a noção da luta espiritual que significa para esta pessoa estar onde está? Tem feito a sua parte de ser um guerreiro de oração para proteger a vida desta pessoa? Então, se não tem feito isso, desculpe lá, mas eu não estou interessado em ouvir aquilo que você tem para dizer. Para quê? Gaste o seu tempo de uma outra maneira que seja mais útil. Irmãos, nós somos chamados a interceder. A intercessão tem um poder valiosíssimo para proteger, defender aqueles que são os heróis do Senhor e que estão na frente. Mas também para nós lutarmos por aqueles que nós sabemos que precisamos alcançar em Cristo. Temos desafiado os irmãos a separarem nomes de familiares, de amigos, de colegas, por quem nós podemos orar, por quem nós devemos interceder. Ao lutarmos em oração por alguém, o Senhor desperta o amor verdadeiro, cristão, no nosso coração por essa pessoa. O outro herói que o texto nos fala é Benaia. Este foi um herói de Davi que foi fiel até a sua morte. Se os irmãos leem a vida de Davi no seu fim e aquilo que acontece próximo da sua partida para o Senhor, lemos que Benaia estava com Davi na hora do seu falecimento e ele foi o homem a quem Davi incumbiu de proclamar a Salomão como o seu sucessor. E por isso também Benaia vai se tornar o general das tropas de Salomão em substituição de Joabe, que já estava velho. Diz aqui que ele matou 2 leões de Moabe. A grande maioria dos estudiosos bíblicos entende que esta expressão significa que ele matou os campeões do exército de Moabe. Era comum naquele tempo, que quando os exércitos aparecessem diante da batalha, ou antes da batalha começar, ou em vez de haver uma batalha, cada lado apresentar o seu campeão. Tinham tanta confiança naquele soldado, ele era tão bom na luta, que diziam, não, nós arriscamos o resultado desta batalha neste campeão, porque ninguém consegue derrotá-lo. E cada lado tinha que providenciar o seu. O que Golias fez quando desafiou Israel. Ele disse, eu estou aqui, para que é que vamos matar aqui tanta gente? Eu estou aqui pelo meu povo, quem é que vem do lado de lá? Segundo a maioria dos estudiosos, o que estamos aqui a ler neste trecho é que Benaia foi o campeão de Israel em pelo menos 2 ocasiões em batalhas contra Moabe. Os moabitas vieram para a batalha e ali apresentaram o seu homem forte, o seu leão. Este é o nosso leão. E da parte de Israel foi Benaia. E ele venceu as 2 vezes a batalha. E desta maneira, ao derrotar estes gigantes, ele conseguiu
trazer alívio à sua tropa e salvação ao seu povo. Depois conta a respeito de um episódio em que ele defrontou um outro gigante, este egípcio, um gigante muito especial que tinha uma especialidade que era lutar com a lança e que aparece também como um grande desafio ao povo, mas ele vai lá, apenas com um cajado, nem sequer arma ele tinha. Não tinha lança, não tinha escudo, não tinha espada, ele tem só um cajado na mão. O outro é um guerreiro famoso, um gigante na sua frente. Mas ele vai lá com o cajado que ele tem e com o cajado ele desarma o seu adversário e consegue trazer a vitória ao seu povo. Diante dos desafios e gigantes que a vida nos apresenta, nós temos que tomar decisões, irmãos. Ou enfrentamos, ou fugimos. E cada vez que fugimos, na verdade, nós estamos a dar a vitória ao inimigo sem sequer o combater. Nós estamos a abrir mão daquilo que o Senhor pode querer fazer através de nós nesta situação. É claro que na nossa vida vai haver lutas e lutas, e nós temos que ter de Deus a sabedoria para escolher aquelas que devem ser enfrentadas ou não. Mas quando os gigantes vêm nos desafiar, o ensino da palavra de Deus é que nós não temos que fugir, mas arregaçar as mangas é enfrentar no poder do Senhor e na sua força, porque é na sua força que nós temos a vitória. Nós percebemos então, irmãos, neste capítulo, talvez pouco lido, talvez não muito compreendido, lições preciosas com os heróis de Davi. Nós vimos aqui, desde a semana passada até esta, que Deus sempre chama homens e mulheres para estar ao lado dos seus líderes. Não os chama para lutar sozinhos. Na nossa vida, muitas vezes vamos ter que enfrentar a pressão de grupo, em que todos vão estar contra nós, mas é possível vencê-la na força do Senhor. Nós precisamos definir nas nossas vidas o que é que merece a nossa luta e o nosso compromisso. E quem merece a nossa luta e o nosso compromisso? Nós temos uma espada que o Senhor nos deu, a espada do Espírito, a palavra de Deus, e nós devemos usá-la até que ela fique colada nas nossas mãos. Nós devemos compreender que servir a Deus significa servir o seu povo. Nós devemos nos questionar e avaliar o quanto amamos o nosso Rei. Também pedir ao Senhor que tire do nosso coração o medo que tem nos impedido de trazer as vitórias para o povo do Senhor. Lembrando que a nossa dedicação final é sempre a Ele, sem medo dos gigantes, porque a vitória vem no Senhor. Serão estes todos os valentes de Davi? Não, irmãos, a lista é grande e há mais. Mas os próximos, se Deus nos der vida e saúde, nós vamos ver no próximo domingo.